em que pé estão as ações coordenadas, né, e individuais da administração pública nesse sentido. Da parte do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho da APA, eu me limitei também a opinar de uma forma bem ampla, porque nós só levamos aquilo que é deliberado no Conselho. Então, o nosso papel era mais de ouvinte lá, acompanhando, porém, tive a oportunidade de, no decorrer lá de algumas ideias para que se houvesse maior agilidade, principalmente na coerção de novas ocupações e efetivamente na paralisação de início de processos de intervenção lá sem licença que estão ocorrendo na APA, né, a gente fez algumas contribuições pontuais, principalmente focado no plano de manejo como um instrumento que realmente vai permitir a gente rever a situação da APA. E eu gostaria até de externalizar aqui, senhor secretário, que eu opinei sobre a experiência tanto no Vale do Ribeira lá, quando a gente trabalhou no Parque Nacional da Jureia, como também no plano de manejo e toda a estruturação, como também acompanhamos de perto o trabalho que foi feito lá no Reservatório da Cantareira, em São Paulo, e como que foi tratada aquela situação. Áreas, uma de remanescente hídrico, com uma série de restrições, né, por ser APP também e tudo mais, e que houve ocupação irregular, e lá houve, sim, toda uma estratégia, né, que se utilizou de um plano de manejo para quê? Houve demolição e retirada de algumas situações? Sim, mas a outra maioria o que houve foi uma conciliação entre governo, Ministério Público, os moradores, que acabam sendo também, né, ali tem parte de culpa, mas muitas vezes eles também foram levados ao erro de adquirir e construir na área porque não tinha conhecimento, e é muito difícil você ir lá e demolir uma casa que tem uma pessoa morando dentro. Então, assim, o caminho nosso é partir para uma discussão no plano diretor, e o promotor de urbanismo entendeu lá que isso é palatável de se discutir, que a promotoria não teria, num primeiro momento, óbice em se discutir opções, não decidir já, mas se discutir opções no sentido de, no plano de manejo, a gente pegar pelo menos as áreas que já tem os condomínios consolidados lá, com mais de 400 casas construídas, ter uma outra definição de ocupação dentro do plano de manejo, onde a Secretaria de Planejamento e Urbanismo depois entrariam com um cadastramento e adequação, mas desde que houvesse também uma contrapartida de mitigação e pecuniária por parte desses condomínios para a gente fazer com isso recuperação da área, de áreas importantes da APA que estariam ainda consolidadas dentro da recuperação que seria o projeto aí do plano de manejo. Todos esses detalhes de como vai acontecer, o que vai ser, como tem que ser, estão dentro de uma égide aí de várias questões legais e que a gente deve tentar prosseguir um caminho de convergência, de discussão, de inclusão e de construção, né? Independente disso, que a ação civil pública e a ação penal, né, na verdade, o processo que está acontecendo, ele se fortaleça também contra quem executou os condomínios. E esses aí responderem pela 9605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, tá? E responderem também na civil a partir de, pecuniariamente, eles pagarem pelo prejuízo ambiental que tem ali. Então tem que já travar as contas bancárias, bens, já entrar com ação nesse sentido. Então, assim, pessoal, só sendo sucinto, relatando que foi lá não foi uma reunião de decisões, foi uma reunião de primeiro o promotor se instalando na cidade, tentando entender todo o processo, e um acordo de que daqui 30 dias as secretarias, né, os representantes da administração pública se comprometeram em, com base no que foi discutido ali, apresentar
uma proposta de condução que envolve a Secretaria de Assuntos Jurídicos com as questões dos processos, que envolve a Seclimas com fiscalização e multas, e que envolve também a Secretaria de Planejamento e a Coab em outros aspectos que são da sua jurisdição. E eles vão apresentar, certamente isso, né, secretário, o senhor vai acabar trazendo com antecedência aqui para o Pleno também se manifestar e a gente fazer as nossas contribuições para que vocês possam encaminhar um documento já aí, assim, consubstanciado e alinhado já numa discussão saudável, com todos nós contribuindo aí para tentar resolver essa problemática lá. Enfim, esse que foi a pauta da reunião e o que ficou pré-estabelecido. Parece que tem até uma ata da reunião lá depois que eles ficaram de encaminhar no futuro, e aí a gente pode trazê-la aqui também para o Conselho. Obrigado. Rojo, tá com a mãozinha levantada aí. Não sei se o Marcão levantou antes. Marcão, você quer? Não posso falar. O Marcão inverteu a pauta. Pode falar, Marcos. Olá. Eu preciso falar fatos e opiniões. Fato, né? Na área da entidade adventista, lá não tem moradia, né? Tem galpões. Galpões que, por sinal, já tem placa de aluga-se, de vende-se e outras coisas, né? E esses galpões, ele tem finalidade comercial, ele não tem finalidade de moradia. E lá, eu estava até comentando, eu estava sabendo que o Carlos tinha ido lá no MP, e aí eu falei com o Carlos um pouco antes da reunião sobre isso. Na época ainda, como a gente sabia que o terreno era da Adventista, o MP não aceitava uma denúncia de pessoa física e sim com uma outra entidade, na época a gente ainda pediu ajuda para a SOS Mata Atlântica fazer a denúncia. O qual, quando eles fizeram a denúncia, na época, viram até caminhão cheio de madeira, né, da área de preservação e madeira de árvores nativas, como jatobás e outros, né, e que foram derrubados sem nenhuma autorização ambiental, sem nenhum licenciamento ambiental, né? E, na minha opinião, até a Adventista deveria ter entrado com recurso para quem ela vendeu o imóvel. Porque se tinha contrato de compra e venda com outras pessoas, né, e essas pessoas cometeram esse crime, essas pessoas que deveriam estar recebendo a intimação, porque essas pessoas cometeram um crime com o aval dela. Né? Porque se ela não transfere a escritura, se ela não transfere a matrícula, ela continua responsável pelo imóvel, né? E agora eu vou falar a minha opinião. Minha opinião, imóvel comercial, na APA Campo Grande, a gente não tem que regularizar, ainda mais quando começou ilegal. E imóvel residencial, que não seja condomínios que fizeram de passeio, onde muitas pessoas nem moram em Campinas, tá? Também acho que não tem que regularizar, não. Agora, tem bairros lá, né, que tem moradias de pessoas pobres, sem situação financeira, coisas que merecem até mesmo saneamento básico e assim por diante. Agora, galpões vai, vamos dizer, despejar produtos químicos dentro da APA, onde não tem rede coletora de esgoto, não tem estação elevatória de esgoto, não tem nada lá, né? E aí, mas tem a ligação de água da Sabesp. Sabesp também está errado. Mas 15 metros ali é de Hortolândia. 15 metros é de Hortolândia, o restante não é de Hortolândia. Os galpões não tem 15 metros só ali de entrada do terreno. Eles estão metade quase metade em Hortolândia e o restante em Campinas. Não deveria nem ter aprovado isso lá, né? Já deveria ter visto isso aí. E outra, teve já denúncia
Se teve denúncia, mais um motivo para não liberarem, né? Então eu acho bem claro, assim, por opinião, galpão não deve se liberar dentro da APA Campo Grande, porque a finalidade é comercial, não é moradia, para meu ponto de vista. Ó, Quem que falou? Ô Marcos, deixa eu falar uma coisa para você. Com relação a esses tá. galpões, inclusive no final de fevereiro teve uma vistoria da nossa fiscalização junto com o Ministério Público no local. Quero informar você que nós já multamos eles, foi lacrado, está embargado pelo urbanismo e pela Seclimas, né? Então a gente está atento a isso, tá bom? Vojo, Não, secretário, eu estava na reunião lá junto com o Carlos. O Carlos, ele foi preciso, né? Ele foi falando. Eu ia pensando o que eu ia complementar, mas ele foi trazendo todos os aspectos. É, Acho que o lado positivo é o procurador, ele está chegando, ele viu que é uma situação séria, grave, que precisa ser acompanhada de perto. E aí é isso. Ele quer tomar medidas para dar uma resposta para a sociedade, para a ação pública, e ele quer que a gente demande ele dessas medidas. Então, por isso que ele deu mais 45 dias para a gente ver. Mas logo de cara, né, ele já propôs em duas áreas ali que está tendo expansão, porque ele é o seguinte, ele falou, ó, hoje já tem um problema, mas a gente já tem uma ação judicial, então a gente não quer que tenha mais nada de loteamento. Então, vamos agir nos novos aí que estão acontecendo para dar uma resposta. E nesses 45 dias, ele já quer que a gente formule novas ações, né? Então, para ir dando resposta. Então, o que o Marcão trouxe, o secretário já acabou de falar, é mais uma ação. Falou, opa, tem os barracões aí, comercial, já vamos embargar, lacrar, demolir, fazer tudo o que tem que fazer. Então, o promotor, é bom que ele está aberto à discussão, e querendo tomar medidas mesmo, né? Que viu que nesses anos o Ministério Público atuou pouco, assim, de apoiar nas ações, nas medidas. Então, eu acho que isso que saiu dessa reunião, aí o que o Conselho, o Carlos falou, né, de o que nós vamos levar, e talvez até ações que o Conselho imagina, então, juntar, como o Marcão falou, dos barracões, o que tem, e levar para o promotor. Então, as secretarias já vão levar problemas, onde tem que demolir, onde pensar em regularização, pensar em etapas, e o conselho também pensar nisso. Falar, ó, promotor, isso aqui eu acho que é para demolir, isso para regularizar. Então, talvez dentro do conselho fazer esse olhar e essa análise, né? Então, é isso, foi uma primeira conversa, mas uma conversa para evoluir. O promotor, ele já tomou medidas e quer ações, ele não quer deixar essa questão parada, que é preocupante, né, é grave. Então, eu acho que foi boa a reunião, o Carlos já falou todos os detalhes aí, resumiu bem. E eu acho que dois loteamentos clandestinos aí já foram tomadas medidas de lacrar, multar, e vai caminhar aí para demolição, para dar uma resposta para os demais. E eles falaram, o Carlos também falou sobre isso, mas de responsabilizar criminalmente, né? O promotor se comprometeu em conversar ali com seus pares, né? De responsabilizar criminalmente, ir atrás de bens, né, cara? Você entende mais, você é advogado aí, você sabe o que ele falou, mas ir atrás de bens de quem fez isso, criminalizar, então, ser mais rigoroso em quem fez o loteamento clandestino, né? Não é nem irregular, é clandestino, criminoso. ok, obrigado pela contribuição aí de todos. Mariela, a gente tem quórum para dar sequência na votação da ata ou não? Não temos, presidente. Temos 9 conselheiros presentes e precisamos de 10. Então vamos passar para o informe das câmaras técnicas. A Karina pediu a fala. Eu acredito que seja sobre o tema falado no momento. Karina. Oi, Mariela, boa tarde, secretário Vogel, acho que eu ainda não tinha cumprimentado.
Desculpa que eu tô sem câmera, acabou caindo minha internet aqui do escritório, tô fazendo pelo celular, então tá travando um pouco. Espero que vocês estejam me ouvindo. Só corroborando com a fala do Carlos Alexandre, né, fazer alguns comentários sobre o plano de manejo da APA. É importante registrar que reconheço, valorizo todo o empenho técnico da Ciclimas, a gente sabe da complexidade para viabilizar a contratação da empresa que vai elaborar o plano, mas que a gente precisa ser realista do tempo, né, que já foi transcorrido desde que a gente iniciou, fez ajudou vocês a elaborarem o termo de referência. Se eu não me engano, acho que se posso estar errando na data, mas por volta de uns 3 anos, essas tratativas, né, estão acontecendo. É um período considerável, né, especialmente se a gente recortar que existe essa ação civil, que estabeleceu os prazos, apesar de ter mais prazos e tudo mais, que precisa realmente, né, urge tomar uma solução sobre isso, né, enquanto a gente não tiver um plano efetivo, as coisas vão continuar acontecendo, por mais que tenham ações concretas, né, e tenho acompanhado de longe o exemplo positivo do plano dos Jatobás, né, que tem tido as oficinas, eles estão, tá progredindo, está acontecendo, né, já está em desenvolvimento, mas a APA do Campo Grande, que possui desafios enormes, né, como esses que a gente está falando agora, dos fundiários, eles são muito específicos e que não dá para esperar mais, né, então seria muito importante a gente voltar a ter mais de perto essas tratativas, saber em qual fase processual exata se encontra a licitação, se a empresa já foi contratada, qual é o plano de trabalho apresentado, se ele contempla profissionais específicos, especialistas em questões fundiárias, aliados em consonância com a parte ambiental, e saber a previsão real do início efetivo desses trabalhos, para a gente poder estar acompanhando mais de perto, até para tornar as câmaras técnicas mais efetivas e realmente ter um calendário onde a gente saiba que iniciou, vai ter um meio e vai ter uma solução para toda essa questão que urge, né? E agradeço toda a atenção, o reforço das equipes da Ciclima, e que a nossa intenção é realmente só colaborar para que esse processo avance com agilidade, da forma que tem que ser feita, correta, e que a região do Campo Grande está gritando por isso, né? Tá certo. Hoje você pediu a palavra, professor. Só uma questão. Karina, a gente está empenhado, né? Essa ação civil pública é uma decisão judicial, a gente tem que fazer os planos do parque, o plano da, da APA do Campo Grande. Mas essa semana, esse mês passado, né, a gente teve uma vitória que caiu a tutela de urgência da APA de Campinas, que também teve um processo judicial, nós fizemos o plano de manejo, aprovamos, depois foi uma luta para derrubar a tutela de urgência, hoje não tem mais, ainda tem ação, mas não tem mais restrição lá na APA de Campinas, e a gente está trabalhando nos dois parques, estamos a todo instante falando da APA de Campinas, o secretário cobrando, pedindo, da APA do Campo Grande, desculpa, cobrando, pedindo, e a gente se dedicando a esse tema da contratação. Então nós conseguimos os orçamentos, caminhamos essa semana para a Secretaria de Administração, para o início da licitação, e assim que a empresa iniciar, a gente vai trazer para vocês, a gente vai acompanhar de perto essa licitação, porque o apoio técnico, para antecipar as entregas, nós vamos fazer. Só que assim, eu sempre trago isso quando eu converso internamente com que aconteceu na APA, né? Ele é um loteamento clandestino, e às vezes até na conversa com o promotor, né? Falar sempre do plano de manejo, plano de manejo. O plano de manejo também, ele não vai ser o salvador de tudo, né? Ali a gente tem uma questão complexa que envolve questões urbanísticas, que envolve questões ambientais. O plano de manejo tem esse olhar ambiental, dos objetivos da APA, mas assim, até que às vezes a gente até fala do plano de manejo que aconteceu na APA do Campo Grande.
se tivesse plano de manejo, se tivesse lei, porque hoje já não é permitido o que aconteceu lá. Lá já é rural. Lá já não pode lotear. E mesmo assim aconteceu tudo isso, né? Então, o plano de manejo ele vem para reforçar, para trazer diretrizes, mas o que aconteceu lá, independente do plano de manejo, aconteceria. Mas a gente está dedicado e trabalhando nisso. O secretário cobra a gente aí a cada, não é nem mais semanalmente, é diariamente. Plano de manejo, vamos fazer. E assim que a licitação for direcionada e tiver a empresa, nós vamos se dedicar, ajudar a empresa, trazer para o conselho para discutir, tá bom? Carlos. Então, já dando sequência até na explanação da Câmara Técnica, né, e aí eu vou internalizar, Vogel, também um pouco aí do que você trouxe. Bom, o que a Câmara tinha até o momento para posicionar foi justamente a participação na reunião e que eu já aproveitei na fala ali específica na pauta da presidência, já acabei fazendo um relatório básico para vocês. A gente se compromete em colocar isso também num relatório físico, que posteriormente subsidiado pelas contribuições do trabalho desses 45 dias aí que o Vogel colocou, que é o compromisso que a administração assumiu lá em cooperação, né, dos órgãos representados, trazer para a gente debater na Câmara Técnica e elaborar daí também uma contribuição da nossa parte, tá? E, assim, só fazendo um fechamento em cima do que o Vogel falou, também a gente tem um problema sério em Campinas, por quê? Porque você tem uma discussão sempre sobre uso de área rural, expansão urbana e tudo mais, mas o que a gente não vê, né, secretário, de verdade, é política pública para a área rural. Não adianta nada manter a área rural e você não ter nenhum tipo de programa, projeto, investimentos que corrobore com o desenvolvimento para a área rural. E aí o que acontece? Hoje está muito complexo produzir, né? As pessoas acabam, o proprietário da área mesmo, ele acaba, sabe, não vê vantagem para ele produzir na área em termos rural. Então ele acaba não produzindo, a área fica lá parada, sujeita justamente a essa questão. Então precisa se estabelecer um critério de política pública para a gente dar uma vocação para essa área rural, né, e tudo mais. Eu já tive, né, secretário, numa oportunidade aí, eu acho que até o presidente da Câmara fez contato consigo, estamos aí aguardando a oportunidade de conversar, porque eu já demonstrei um caminho, que era um caminho para a gente poder construir isso através de dos projetos de crédito de carbono para as áreas rurais da cidade, onde a gente colocaria isso, e a gente criar o banco de áreas, o banco de ativos ambientais da própria cidade, oriundo disso. A gente tem a modalidade que não precisa de dinheiro público, poderia ser feito a gente tem um projeto desenhado onde a gente traria, né, o setor privado interessado em compensar as suas pegadas ambientais, subsidiando projetos que viabilizem essas situações. Agora, a gente fica muito deitado em berço esplêndido, secretário. Tem muito projeto bacana, tem muito prêmio sendo ganho com a parte de planejamento e de estruturação. Mas a gente acaba não conseguindo colocar em efetividade ações que realmente consubstanciem aí esse ganho, principalmente para o proprietário privado que é dono de uma área rural e que daí ele também é abordado. Se isso aqui passar para urbano, eu já tenho o cara que está interessado ali em vir aqui fazer um loteamento, fica mais fácil para ele, entendeu? Então, assim, e isso também, falar que é especulação imobiliária, é um equívoco, porque o mercado imobiliário, de uma forma geral, ele é um mercado lícito, que segue regras, e ele fazer prospecção não tem nenhum tipo de afetamento legal nesse sentido. Obviamente, o que ele não pode é querer fazer isso em área que é proibida, e que a lei não permite, né? Agora, acho que nós poderíamos também colocar no dever de casa do plano de manejo, justamente como que nós vamos implementar, né, uma estratégia de política pública para os usos, uma vez que a unidade de conservação ela é de uso sustentável.
né? Até o Marcos falou, não pode ter galpão lá. Tudo bem, esses galpões não podem ter indústria lá, mas esse galpão, de repente, pode ser usado para trabalhar o aprimoramento de uma cultura e ele fazer produtos orgânicos ali, de cultura que é uma cultura sustentável dentro do sistema. Então, assim, há caminhos para se buscar soluções. O que precisa é a gente, a quatro mãos, aí, ter realmente projetos executivos que mesmo que não dependam só do recurso do poder público, porque não tem orçamento, né, para essas coisas. Então a gente tem que buscar o quê? Outras alternativas. É isso aí, obrigado, Carlos, pela contribuição. O Marcos levantou a mão, Marcos? Isso, presidente, eu vou falar sobre a Câmara Técnica e, claro, vou pegar algumas emendas aí. Posso falar? Então vamos lá já para a Câmara Técnica já e falamos aí. Vai o Marcão, depois eu abro para a Josiane também, para falar que é a coordenadora do DLA. Pode ser? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos passar a fala para a Josiane primeiro e logo depois eu falo. Então, por favor, Josiane, dê um brief para a gente da reunião do dia 18/3/2026. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Estão me ouvindo? Sim. Bom, a gente teve a reunião passada, o Marcão, né, trouxe alguns pontos que ele solicitou que fizesse uma vistoria conjunta do licenciamento e com a fiscalização, mas aí, devido a algumas demandas, a gente não conseguiu conciliar ainda uma data certa para estar indo fazendo essa vistoria conjunta. Mas aí eu pedi para o Marcão a gentileza, né, de estar comparecendo aqui na secretaria e a gente fazer um levantamento, né, quais seriam esses pontos, e a gente conseguiu realizar o levantamento de alguns processos e agora, a partir disso, a gente colocou todos os números dos processos e das reclamações que estavam acontecendo sobre o desassoreamento, e a gente eu já fui à fiscalização hoje, conversei com o José, e a gente vai fazer levantar esses processos que estão em arquivo, que já teve alguma etapa de andamento, a gente vai mandar para a fiscalização para estar atuando no local. E assim fica mais fácil para a fiscalização ir no momento, tipo assim, no local exato que está sendo esses problemas. Aí o Marcão, assim que tiver essa data, a fiscalização vai, se o diretor também estiver disponível nesse dia, ele vai entrar em contato com o Marcão, para o Marcão estar acompanhando. Marcos. Isso, eu vou nem falar aqui sobre as denúncias, gente, exatamente para não alertar quem está irregular, né? E os ilegais também, né? Mas eu quero também dizer bem claro a todos sobre a questão, primeiro de tudo, né? Concordo exatamente com o Vogel. O plano de manejo não vai solucionar o problema da APA, porque vai ter problema ainda de saneamento, vai ter problema de coisa. E detalhe, a APA foi decretada como zona rural. Ela não é zona urbana. E o plano de manejo não vai poder transformar a APA em zona urbana. Né? Exatamente porque muita gente acha, no plano de manejo a gente decreta que a partir de hoje é zona urbana. Não, o plano de manejo não vai ter autonomia para isso. Nem autonomia legal para isso. Né? Agora, não sei o que, vamos aceitar alguns bairros porque o MP vai falar onde vocês vão colocar esse povo? Isso é verdade. Né? Infelizmente. 2, a gente tem que ficar muito atento sobre, infelizmente, gente, a região Campo Grande, ela quase que inteira, ela por captação de solos que a gente fez,
ela é quase inteira de suscetível à erosão nível 1 a nível 5. Tem empreendimentos que estão fazendo bolsões de retenção de areia a, vamos dizer, 25 metros de uma moçoroca de 15 metros, né? Então é muito perigoso isso. E fora que é perigoso comer até de um boi do Lope, para não falar outra coisa. E quero hoje aqui também falar bem claro para vocês, parabenizar o Ambiental do Campo Grande, qual hoje não faço mais parte de coordenação, mas eles ultimamente pediram ajuda assim, Marcão, se é força bruta, a gente precisa da sua ajuda. E fez plantios de árvore, eu chamo de rio Pissarrão, tá? Porque é um ponto onde o Pissarrão ele é um rio vivo, onde tem cágado, tem peixe, tem várias aves aquáticas. Eu até postei um vídeo de uma família de marreco, coisa mais linda. Já fizemos filmagem de furão na região do Colo Pissarrão, aqui na região do Campo Grande, de espécies de animais que não temos em outra região de Campinas. E a gente precisa se preocupar exatamente porque o Pissarrão ele é uma interligação entre os dois parques. E completar o que a Karina falou bem claro, está indo super bem o plano de manejo do Parque Campo Grande e do Parque Jatobá, só está faltando da APA Campo Grande. A gente sabe que é complexo, mas ele vai ajudar a exatamente dizer o norte dessa unidade de conservação. O secretário já foi lá comigo, eu mostrei para ele o tanto que era a APA Campo Grande e o tanto que hoje. Infelizmente, depois que ela foi decretada a APA, a gente perdeu muito espaço, perdemos muita área verde. Áreas verdes que chegaram a ser derrubadas, chegaram a ser denunciadas, e infelizmente não teve uma ação sobre falta de sinalização tal, não é bem isso. Tem placas velhas lá? Tem, mas seria bom, a gente já pediu há 1 ano, e aí eu não vou culpar a Secretaria do Clima, porque a Secretaria do Clima já encaminhou para a CEURB a instalação de placas para não se fazer compras dentro da APA Campo Grande, o qual o loteamento é ilegal. E está continuando havendo venda, está continuando tendo coisa. E se tem uma sentença já em segunda instância, está complicado proteger a APA. E quero falar sobre Câmara Técnica aqui, da Câmara Técnica, como eu estava fazendo a reunião, e explicando para a galera onde que é os pontos, e aí o pessoal não estava entendendo, aí eu resolvi ir lá ajudar a Gesiane, exatamente para mostrar os pontos onde a gente tem recebido bastante reclamação, tanto do movimento ambiental do Campo Grande, tanto do Resgate Cambuí, tanto da população dentro da APA Campo Grande. Estamos tendo reclamação direto da Antônio Artem, não ter passagem nem de caminhada, nem de ciclovia, não tem calçada. A calçada que tem, o mato já tomou conta. E outra coisa, zona rural não pode ter asfalto, tá, mas pelo menos em Mato Grosso, onde eu já morei, Mato Grosso do Sul, desculpa, a gente tinha o famoso solo-cimento. E os fazendeiros usavam o solo-cimento, filho, e aquilo lá virava um asfalto de terra. E não tem contaminação. O cimento faz... Não. Enquanto ele faz aquela mistura ali, não tem contaminação no solo. Mas desce para o rio. A contaminação do solo-cimento é menor do que do asfalto. É menor do que o piche, é menor do que o petróleo. Pelo menos quando fazia o solo-cimento, eu não via peixe morrendo no rio. Enquanto faz o asfalto, cai a primeira chuva, você vê os peixes tudo boiando. Então, eu falo bem claro para vocês, é possível ajudar sim a zona rural, basta querer. E eu falo para vocês que nem sempre é culpa da Secretaria do Clima, e sim da Secretaria de Zona Rural,
sobre fiscalização é responsabilidade da Polícia Rural, da Polícia Ambiental, é também responsabilidade da Seclimas, qual, mediante provocação, tomou atitude, mas infelizmente, coisa que a gente não vê mais na APA Campo Grande, é viatura da Polícia Ambiental, né? Não vê mais viatura da Polícia Rural, a gente precisa muito dessa proteção. Essa é uma questão que a secretaria, que a presidente poderia estar encaminhando, porque há necessidade de proteção no local. Há comunidades que precisam de ter uma certa segurança, né? E quero falar bem claro para vocês a preocupação que eu tinha sobre a nova lei de licenciamento é que, não estou dizendo que eu estou saindo da coordenação de licenciamento ambiental, mas estou dizendo, há necessidade de um técnico responsável na coordenação de licenciamento ambiental, no GT, para dar orientações melhores. Eu aqui tenho a experiência visual e do que eu conheço, do que eu sei e do que eu vejo. Mas um técnico junto seria também muito bom para exatamente estar avaliando as coisas dos seus poderios que a gente precisa de tomadas de decisões. Era isso que eu tinha para dizer. E agradecer a Gisele, espero ter ajudado. Eu não vou falar algumas coisas aqui que a gente quer esperar acontecer a atuação para exatamente mostrar o porquê que a gente encaminhou isso, devido a ter vários grupos reclamando. E parabenizar as pessoas, principalmente a comunidade do Campo Grande, que está se mexendo e protegendo um rio que interliga os dois parques, o Parque Campo Grande e o Parque Jatobá. Agradecendo o Ambiental do Campo Grande, Coletivo Campo Grande em Ação e o grupo de Jaguatibaia, que doou as mudas lá para a gente para fazer os plantios. É uma bela ação, exatamente para mostrar para todos que é possível ser feito e é possível coisa. Tem coisas ali que as pessoas estão provocando sim o poder público, mas vamos dizer assim, eu não quero tomar nenhuma opinião, mas eu quero dizer bem claro, é direito deles. Obrigado. Obrigado, Marcos, pela contribuição. E quero deixar registrado aí, viu, Marcos? Está me ouvindo? Quando tiver ação de força bruta, me chama que eu quero participar. Você vai pegar na roçadeira, vai pegar no seu poder, o que você vai pegar, homem? Abrir cova, fazer o que tem que fazer. A Mari tem uma notícia boa aí do ofício que a gente vai providenciar, né, Mari? Isso, Marcão, como você relatou a questão da Polícia Ambiental, né, que você percebeu a ausência, o presidente já me incumbiu de fazer um ofício do Campo Grande, perguntando, né, à Polícia Ambiental se tem uma programação de ronda na área da APA Campo Grande. Bom, vou providenciar e passa a ser mais um dos protocolos que eu envio de informação. Obrigada. Então, para nossa... Temos quórum para votar? Não temos quórum. Então, infelizmente, vai ficar para a próxima. Eu vou passar a palavra aos conselheiros. Tem algum conselheiro que se inscreveu para... Sem inscritos. O Marcão. Pode falar, Marcão. Ó, gente, chamar a atenção. Temos entidades cadastradas no Conjapa Campo Grande que estão se fazendo muito ausentes. Entidades aqui do Campo Grande precisam estar recebendo cobrança de comparecimento, porque é complicado a gente defender uma área complexa, como a Karina mesmo disse, tá? E é complicado você ser ambientalista numa quebrada onde tem tanta complexidade.
Então, poucas pessoas ou só uma entidade trabalhando é muito complicado. A gente precisa de outras pessoas. E parabenizar as entidades cadastradas na Seclima e dizer bem claro, teve o treinamento do Orçamento Cidadão, teve treinamento com o DPBE, né? E existe uma lei bem clara também, né? Da Lei Federal sobre os CRAS, né? Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Quando a prefeitura não tem isso, né? O Estado não fornece isso para aquela cidade, se conta com ajuda privada, mesmo que ela seja voluntária. Então, a gente precisa receber bem essas entidades e abraçar elas e ajudar elas, não persegui-las. Quero deixar isso bem claro aí, que a gente precisa contribuir com essas entidades que ajudam e que colaboram a estar protegendo os animais e estar protegendo o meio ambiente. Obrigado. Aproveitando a fala do Marcos com relação às entidades, os credenciamentos, né, a certificação, eu quero fazer um registro aqui, por ordem que foi feita a certificação, até esse momento, lembrando que essa resolução, em parceria com o Condema, foi publicada no dia 23/12/2025, então nós temos a Associação Movimento Resgate Cambuí da Tereza, que está certificada, Associação Amigos da APA Campinas, a Ângela está certificada, a Suma Sustentabilidade e Meio Ambiente da Caldas Meris também está certificada, a Associação de Educação do Homem de Amanhã, a Maria Helena, está certificada, a Reviva Planet Green do Luan José está também certificado, e eu queria fazer uma observação aqui também, que com relação à questão de proteção animal, nós só temos até o momento uma entidade que está certificada, que é a Associação Todo Bicho é Bom, Érica, da Érica. O que eu gostaria de pedir para os conselheiros a ajuda para que essas entidades, né, e a gente acaba recebendo muita crítica de algumas entidades de proteção animal, só que elas não participam quando a gente está fazendo a certificação, que isso é um pleito das entidades, inclusive. A gente sabe que é muito importante nesse momento, não só do nosso município, mas do nosso país, celebrar convênios e parcerias com o terceiro setor, para que a gente possa desenvolver boas políticas públicas. E a questão da proteção animal aqui em Campinas, mesmo tendo algumas pessoas que não concordam, é uma das melhores proteções de bem-estar animal do nosso país. Muitas cidades ligam para a gente, porque nós temos muitas políticas públicas que funcionam gratuitamente a todo cidadão fazendo o seu papel, e a gente quer celebrar convênios com essas entidades. Mas para que a gente possa fazer essa parceria, a entidade tem que estar certificada, que de fato ela cumpre todo o seu papel legal como CNPJ e como um ente do terceiro setor, para que a gente possa sentar na mesa e discutir políticas públicas em conjunto que vai beneficiar a nossa população. E nesse momento eu quero fazer aqui, e vou estar convocando muito em breve uma reunião com todas as que estão, tanto as ambientais como a de proteção animal certificadas, porque as de proteção ambiental também é a defesa dos animais. Marcão acabou de falar do animal silvestre, e quando a gente fala do animal, não é só o doméstico, cães e gatos, mas é o de grande porte, que a gente tem um gargalo para ser discutido com a sociedade, com as entidades. Nós temos os silvestres e os domésticos, né? Com relação aos domésticos, quero ressaltar aqui um número muito importante, que hoje os animais que a gente tem abrigados aptos à adoção não são animais da Seclimas, do DPBEA, é da sociedade campineira, é do povo de Campinas. E nós que somos donos desses animais. O Departamento de Proteção Animal os resgatou e salvou a vida deles
e deixar eles aptos a serem adotados e encontrar tutores responsáveis. E a gente vem agora em busca de fazer uma grande campanha com a participação de todas as entidades ligadas às questões ambientais, para que a gente possa buscar tutores responsáveis para fazer a adoção desses animais. Hoje nós temos mais de 400 animais entre cães e gatos aptos a serem adotados, animais sadios, todos tratados, liberados para adoção. Então, eu gostaria de que os senhores conselheiros pudessem aí nos ajudar a divulgar para que essas entidades façam a sua certificação o mais rápido possível. Marcão, erguei a mãozinha aí, por favor, antes de eu terminar. Pode terminar primeiro, presidente, que aí já complemento umas coisas. Não, eu já terminei, só ia desejar uma boa tarde, boa semana e um mês 4 aí, muito relevante para todos. E lembrar com o Marcão, quando eu falei da Força Bruta, que hoje era 1º de abril. Tô brincando, Marcão. Ai. Desafio, eu gosto da Força Bruta. Presidente, então, no curso até falei para a veterinária, que parece que encerrou o contrato com o caminhão, né, que de vez em quando só vem para buscar um animal, sendo que cabia 10 animais dentro do caminhão. Eu já acho bem claro que seria bom a secretaria ter, no caso o DPB ter, a Defesa Civil ter e outras coisas terem, uma carretinha que caiba 2 animais. Tem carretinha hoje para isso, baratas, não são caras. Você paga aí, vamos dizer, eu estou falando isso no Mercado Livre, né? O pessoal vendendo, mas eu sei que quando é para um poder público, os caras sobem lá em cima a licitação, né? Hoje está, por exemplo, uns 12 a 15 mil, né? Sai mais em conta comprar uma carretinha e deixar as caminhonetes, tanto da Defesa Civil quanto a caminhonete DPB, para estar usando a carretinha, do que fazer um contrato de 2 anos com um caminhão, qual esse caminhão não fica para a prefeitura, vai pagar 400 mil, 500 mil, e não vai fazer o resgate, porque, infelizmente, a gente ainda não tem espaço o suficiente para esvaziar a quantidade de animal de grande porte soltos na João Boy do Lopes, na Rui Rodrigues e na Moraes Salles. É isso que eu tinha para dizer. É isso. Ninguém mais inscrito, né? Não. Sem mais nenhum conselheiro inscrito, então eu quero agradecer a participação de todos, muito obrigado, que Deus abençoe e que a gente tenha um maravilhoso e produtivo mês de abril. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Para de ficar usando pegadinha de 1º de abril, hein, gente? Vamos contar mentira não, vamos contar a verdade. Abraço, galera. Abraço. Tchau, boa tarde.